Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que tu esteja assistindo esse vídeo, meu nome é Gabriel Lisboa e essa é mais uma aula clínica da Imersão Business. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite do Dr. Vitor Soria e também, especialmente, gostaria de agradecer a presença e a atenção de cada um de vocês. Então aqui, o meu Instagram e o Instagram do Dr. Vitor, vocês fiquem super à vontade para nos seguir, eu fico super à disposição de vocês, será uma honra ajudar vocês nessa jornada. Meu nome é Gabriel Lisboa, como eu comentei anteriormente, a minha clínica fica em Porto Alegre, mas eu sou de Florianópolis. Eu sou doutorando, mestre e especialista em ortodontia, speaker em Invisalign, Aitero e também falo sobre ortodontia digital. Falando para vocês um pouquinho sobre a minha prática clínica, essa é a minha clínica que fica situada em Porto Alegre. Fiquem à vontade para nos conhecer quando estiverem na região do Rio Grande do Sul ou especificamente em Porto Alegre. Nós trabalhamos com todo o fluxo digital dentro da nossa prática clínica. Temos fresadoras, um laboratório digital, um estúdio, scanners. Então, se quiserem passar uma tarde conosco, um dia, fiquem todos super convidados. A clínica se chama Fari, mas o nosso objetivo da aula de hoje é mesmo compartilhar um pouquinho com vocês a nossa experiência em relação ao portfólio de possibilidades dentro da Invisalign. Então, a Line tem um portfólio amplo de modalidade de tratamento e o meu objetivo hoje com vocês é mostrar alguns casos clínicos para exemplificar a nossa prática clínica. Iniciando com essa imagem, com esse vídeo sobre uma modalidade de tratamento. Então, observe que esse tratamento é um tratamento extremamente complexo para ser realizado com alinhadores Invisalign. Quando eu vejo algum tipo de clean check como esse, eu faço duas principais perguntas. Quais são? Esse movimento é clinicamente previsível? Ele é biologicamente possível? Então avalie esses pontos antes de aprovar um caso em relação ao tratamento com os alinhadores. Nessa situação, era melhor que você abrisse o espaço para a colocação de um implante ao invés de fechar esse espaço. Sabemos que os alinhadores têm facilidade para abrir espaços e dificuldade para fechar espaços. Então leve isso em consideração quando estabelecer o seu tratamento. Aqui um exemplo, dentro do software CleanCheck, das possibilidades em relação ao tratamento. Aqui temos a tabela de movimentos, a tabela de estágios, todas as funcionalidades do controle 3D. Então é importante que você desmembre essa ferramenta, aprenda a utilizá-la para ter mais previsibilidade nos seus casos. Aprenda também sobre movimentos cinéticos e antagônicos, gatilho e hierarquia dos attachments, remova colisões para fazer determinados movimentos, rotacione os dentes em dobradiça, aprenda sobre os padrões de sequenciamento e utilize mecânicas acessórias. Dentre essas mecânicas acessórias, o leque de possibilidades ele é gigantesco. Então, seja criativo, utilize mecânicas acessórias para aumentar a previsibilidade do seu tratamento. Então aqui alguns exemplos de mecânicas acessórias, utilização de elásticos, de mini implantes, de botões, tudo para aumentar a eficácia do seu tratamento e ter mais resultado clínico. Como por exemplo nessa situação, onde primeiro foi aberto o espaço para depois promover a extrusão do canino. Esse estagiamento torna o movimento muito mais previsível. Nesse caso a gente estagiou, entendeu os movimentos cinéticos e antagônicos em relação à abertura de espaço e removeu colisões para conseguir extruir esse canino. Então avalie esses padrões de sequenciamento para entregar mais previsibilidade nos seus tratamentos. Dentro do portfólio da Line, eu vejo que muitos doutores têm dificuldade neste momento, onde a gente seleciona qual a melhor modalidade de tratamento. A gente tem as possibilidades Comprehensive, Moderate, Light, Express e ainda os casos First para as crianças. Então é importante que nesse momento tu seleciones a melhor alternativa para o teu paciente, para que consiga precificar melhor o teu tratamento e entregue resultado dentro das possibilidades de cada modalidade dentro do portfólio. Se tu tiveres dúvida, tu podes utilizar o avaliador de complexidade de caso. Tu podes escanear esse QR Code, ele vai cair numa ferramenta para tu preencheres se o caso é dentição mista ou permanente, se irá ser submetido a uma cirurgia ortognática ou alguma extração, o grau de diastemas, a quantidade de rotações. Tu podes ir preenchendo essas lacunas que estão ali em azul, cinza e verde. E conforme tu fores preenchendo, ao final tu concluis essa avaliação e o software te determinará se um caso é de leve, moderada ou complexo. A partir disso, tu podes escolher as terapias relacionadas a isso. Casos leves, light ou express.
casos moderados, modalidade Moderate, ou casos complexos, modalidade Comprehensive. Como essa aula foi gravada, depois vocês podem parar a aula, tirar print, anotar com mais calma. Então foquem no conteúdo, depois se for necessário vocês podem parar a aula, tirar prints e capturar essas informações de maneira mais lenta. Além disso, é importante sabermos as limitações de cada tratamento. Essa tabela que eu coloquei aqui no lado direito da tela, ela exemplifica de forma bem abrangente todas essas possibilidades. Agora eu vou esmiuçar quais as possibilidades dentro de cada alternativa do portfólio da Align. Light, Express, Moderate, Comprehensive e os casos First, o Invisalign Kids. Começando pelo Express. Então nós temos 7 alinhadores, podendo pedir um jogo de alinhadores adicionais pago, movimentos mínimos para um sutil refinamento, dentes anteriores preferencialmente, classe 1, correções estéticas, recidivas ou um leve retratamento, trocas a cada 10 ou 7 dias de acordo com a complexidade do teu caso, diastemas e apinhamentos menores que 2 mm, rotações menores que 10 graus, expansões menores que 1 mm, como eu comentei, um jogo de alinhadores pagos, adicionais, 1 ano para pedir esses alinhadores e a gente ganha meio ponto dentro do tier em relação ao teu selo da Align. Num segundo momento, a gente tem a modalidade Light, onde são 14 alinhadores, para tratamentos classe 1. Então, um sagital mínimo que tu consigas corrigir com o IPR em relação a uma discrepância de Bolton posterior, por exemplo, desvio da linha média menores que 2 mm, rotações menores que 28 graus, expansões e intrusões de até 2 mm, trocas a cada 10 ou 7 dias, para casos estéticos, correções prévias a uma reabilitação, um alinhamento prévio, diastemas e apinhamentos menores que 4 mm. Como eu comentei, a gente tem um jogo de alinhadores adicionais incluso e mais um jogo pago se for necessário. Durante 2 anos, a gente tem 1 ponto no tier. Agora a modalidade Moderate. São 26 alinhadores para movimentos moderados. As trocas podem ser a cada 10 ou 7 dias. Sagital em bloco até 4 mm, mas nesses casos recomendo dispositivos auxiliares como ancoragem esquelética para ajudar nessas correções. Sagital sequenciado de até 2 mm. Expansões de até 3 mm e casos classe 1, 2 e 3 suaves. Movimentos verticais de até 3 mm, rotações de até 52 graus, apinhamentos de diastemas menores que 8 mm, um jogo de alinhadores adicionais pago e mais X jogos inclusos no período de 3 anos, e pontua, assim como a modalidade Light e Comprehensive, 1 ponto no tier. Já a modalidade Comprehensive, o leque de possibilidades é gigantesco, de acordo com a tua expertise. Então, alinhadores ilimitados durante 5 anos, aplicabilidade ampla, problemas sagitais, verticais e transversais, classes 1, 2 e 3, mordidas abertas, profundas, cruzadas, casos ortocirúrgicos, tracionamento de dentes inclusos, trocas a cada 10 em 10 ou 7 em 7 dias, manejo de planos oclusais. Maior segurança profissional te dá mais segurança para tratar os seus casos quando a gente tem alinhadores ilimitados durante um período de 5 anos. Podemos utilizar várias mecânicas acessórias, Precision Wings, são 5 anos como eu comentei anteriormente, e 1 ponto dentro do tier. E para finalizar o First, são 18 meses de tratamento na fase 1, tratamento preventivo, interceptativo, eu gosto de chamar que é quase que um arco lingual ativo, então a gente consegue controlar o espaço livre de Nance, manejar espaço para erupção dos dentes permanentes e, ao mesmo tempo, começar o alinhamento dos dentes antero-superiores, antero-inferiores e expansões dento-alveolares. Podemos tratar problemas verticais, mordidas abertas, mordidas profundas, caso seja necessário. A gente pode esperar um período de até 10 anos para solicitar a fase 2 com desconto. Podemos utilizar os Precision Wings. Claro que é necessária a presença de alguns dentes para ter retenção, como os primeiros molares permanentes e 2 incisivos ou descidos estáveis. E se tu estiveres no final da dentição mista, quando não conseguirás tratar o caso em até 18 meses, o ideal é que tu já vá direto para um Comprehensive para adulto. E agora acho que a parte que vocês vieram são os casos clínicos. A parte anterior a gente consegue parar, tirar print, anotar em algum Word, deixar gravado no celular. Mas agora a parte dos casos clínicos é a parte que eu acho que mais agrega para vocês. É a minha realidade, eu trouxe casos mais simples e casos mais complexos, justamente para a gente ver o leque de possibilidades dentro do portfólio da Align. O primeiro caso é de uma paciente
jovem, ela tinha queixa do incisivo inferior extremamente desalinhado e desnivelado. Foram 14 alinhadores no primeiro set, 6 alinhadores adicionais. A paciente trocou os alinhadores a cada 7 dias e foram em torno de 5, 6 a 7 meses de tratamento. Ela entrou na modalidade light. Então aqui é a condição inicial do caso, a paciente tinha esse incisivo fora da posição e aqui a foto intrabucal. Então é uma sutil movimentação, é um sutil dente a ser corrigido, mas é importante avaliarmos a percepção do paciente em relação à estética e oferecer um tratamento que seja removível, transparente e confortável, tanto para higienização quanto para alimentação. Então aqui a paciente foi escaneada, a partir desse escaneamento a gente consegue mostrar com as ferramentas do iTero, por exemplo, os contatos oclusais. Dentro do iTero a gente também consegue fazer a simulação do caso, mas já com a ferramenta de contatos oclusais conseguimos mostrar para a paciente a necessidade de um tratamento ortodôntico para, além de corrigir o apinhamento, o alinhamento, o nivelamento, remover esse trauma na região anterior. Então aqui a simulação do resultado, a gente tem a condição inicial e final do caso, principalmente no arco inferior. Ela usou Invisalign nos 2 arcos, mas aqui a gente tem uma correção de alinhamento e nivelamento. Sutil, em pouco tempo de tratamento, a paciente conseguiu resolver a sua situação. Então imagine que foram 14 alinhadores no primeiro set, 6 alinhadores no segundo, tem a logística para chegar aos alinhadores no seu consultório, então foi em torno de 7 meses de tratamento, desde a primeira consulta até a entrega das contenções Vivera. Aqui o planejamento, onde foi feito IPR no arco inferior para liberar espaço para esse alinhamento. Eu coloquei atáchimas posteriores de ancoragem de 4 mm nos premolares e 3 mm nos molares, justamente para ancorar esse movimento de planificação do arco inferior e correção do alinhamento e nivelamento. Aqui as vistas oclusais, denotando então a presença de IPRs. Eu basicamente trabalhei com atáchimas convencionais, somente 2 atáchimas otimizados no dente 14 e 15, mas é um caso sutil de alinhamento e nivelamento. Aqui a ferramenta dentro do iTero de time-lapse, onde conseguimos avaliar a condição inicial e sobrepor a condição final. Então aqui temos a condição inicial do apinhamento no arco inferior, observem no canto superior direito, e a condição pós-tratamento ortodôntico através dessa animação, onde a paciente corrigiu esse apinhamento que a incomodava e que dificultava a sua higienização. Aqui o antes do caso, existiam algumas giroversões no arco superior, o arco inferior é o arco de evidência, foram solicitados 14 alinhadores para ambos os arcos no primeiro set de alinhadores, e nos adicionais somente foram utilizados alinhadores inferiores. O antes e o depois, voltando, o antes e após o alinhamento. Observe que é um caso sutil de ser resolvido, é um caso de baixa complexidade, mas é um caso que a paciente gostaria de resolver o seu caso de maneira estética, com poucas consultas e com qualidade de vida, com conforto para remoção, para higienização e alimentação em relação ao alinhador removível e principalmente para que ela possa sorrir já que ela era professora e não percebessem que ela estava usando o aparelho ortodôntico. Então aqui a planificação dos arcos, o ajuste do alinhamento e nivelamento, tanto nessa foto mais aproximada, quanto nessa foto afastada do sorriso. Note que ela também fez preenchimento labial e ela tinha agora os arcos nivelados. Ela aumentou o seu padrão, a sua necessidade estética. Após isso, ela fez esse preenchimento labial, tinha interesse no clareamento e em acréscimos estratégicos de resina nos dentes superiores para comportar e acomodar essas discrepâncias do arco superior. Vamos para o segundo caso clínico, um caso onde foi tratado com a modalidade Moderate. Foram 26 alinhadores e mais 7 alinhadores adicionais. A primeira sequência de alinhadores, o paciente trocou-os a cada 10 dias. Na segunda, a cada 7 dias. Então aqui é a condição inicial do paciente. Eu consegui uma foto de sorriso espontâneo, mas esse sorriso gengival não o incomodava. A gente tinha um grau moderado de apenhamento e desnivelamento dentário. Note o formato das arcadas, ele tinha necessidade desse alinhamento tanto no arco superior quanto no arco inferior, mas ele se enquadrou na modalidade Moderate de acordo com aqueles critérios que a gente selecionou anteriormente. Um ponto a ser levado em consideração nessa situação é que para conseguir espaço no arco a gente tem algumas alternativas. Quais são? A gente pode expandir, a gente pode vestibularizar, a gente pode distalizar, a gente pode extrair ou a gente pode desgastar. Nessa situação, ele não podia expandir nem vestibularizar porque ele tinha um periodonto muito fino e já tinha recessões gengivais significativas. Não queríamos distalizar os quadrantes para conseguir espaço e eu também não queria extrair dentes. Então o objetivo desse tratamento foi fazer um desgaste, o IPR,
para resolver esse apinhamento e controlar a forma do arco. Então aqui as condições iniciais, o paciente tinha uma boa oclusão posterior. Isso também era um dos motivos com que eu não tinha interesse em melhorar um apinhamento com expansões significativas, distalizações e extrações. Ele tinha esse apinhamento significativo no arco inferior e depois da resolução do apinhamento faríamos recontornos estéticos para compensar esse apinhamento e esse desnivelamento do arco inferior. Então aqui a foto mais aproximada para vocês observarem o grau de apinhamento e desnivelamento dentário, principalmente dos incisivos laterais superiores, que sabemos que são dentes mais difíceis de serem movimentados com alinhadores. Vocês vão verificar o que eu tive de conduta para evitar a perda de tracking. Aqui o paciente transformou no paciente digital após o escaneamento. E aqui a simulação do caso. Então, um pouco de PR no arco inferior, um pouco de PR no arco superior, para remover colisões e propiciar esse alinhamento sem expansões significativas, controlando a forma do arco. Observem a utilização dos atátimas. Então, nos dentes superiores eu fiz uma alteração sutil dos atátimas, justamente para compensar as deficiências em relação a movimentos, por exemplo, dos incisivos laterais. Então, observe o atátima que eu utilizei naquele incisivo lateral, justamente para ter esse abraçamento significativo. Vamos voltar aqui o vídeo. Olha o atátima que eu utilizei no incisivo lateral. Foi um atátima convencional, um Sacha atátima, que é um atátima convencional de 4 mm, biselado na direção do movimento, para que a gente conseguisse girar e extruir ao mesmo tempo. Aqui os atátimas de maneira generalizada, então atátimas otimizados nos dentes superiores e posteriores. Nos inferiores eu troquei os atátimas otimizados por atátimas convencionais mais volumosos para conseguir um apoio para planificar o arco inferior e corrigir o apinhamento e o desnivelamento. E nos laterais superiores eu coloquei os atátimas convencionais e não utilizei atátimas otimizados. Aqui note a presença dos atátimas otimizados dos incisivos centrais, os atátimas otimizados de extrusão multidente, nesse caso unidente, porque foram só os dois incisivos centrais superiores, e explicando brevemente os motivos com que eu alterei a presença do atátima no incisivo lateral. Então a gente tem uma condição inicial que a gente precisa extruir um incisivo central, ok? Para extruir esse dente, é fundamental que a gente tenha um atátima, porque senão o plástico desce e ele não acompanha essa movimentação. Então esse plástico, ele precisa de um abraçamento, de um atátima para conseguir extruir este dente. Nesse caso, um atátima otimizado de extrusão. Para isso, para liberar esse atátima, a gente precisa de uma extrusão de 0,5 mm, que é o gatilho para a liberação desse atátima. Caso esse dente somente extrua 0,4 mm, nós não teremos essa liberação desse atátima. Então é importante que tu sobrecorrija esse movimento, ou então peça para o técnico colocar esse atátima otimizado. Então, se extruir somente 0,4 mm, não haverá a presença desse atátima, tu terás que solicitar para o técnico. Uma outra situação é quando a gente tem a necessidade de fazer dois movimentos, por exemplo, um movimento de angulação e depois um movimento de extrusão. Nesse caso, para fazer o movimento de angulação desse incisivo central, nós precisaríamos de um atátima otimizado de controle de raiz, atátima gêmeo, que são dois atátimas do incisivo central, para conseguir angular essa raiz. Para isso, é necessário uma movimentação de 0,75 mm para conseguir corrigir essa angulação e liberar o atátima otimizado. Porém, esse dente, além de controle de raiz, ele também precisa de uma extrusão. Então, nessa situação, a condição ideal é que tu utilizes um atátima para controlar a raiz e, posteriormente, um atátima otimizado de extrusão, como é o exemplo dessa ilustração. Isso aqui para o paciente é muito ruim ficar trocando atátimas durante o tratamento. E para a gente ter menos consultas durante o processo, é interessante que a gente colhe os atátimas no primeiro momento e somente remova ao final do tratamento. Então, nessa situação, eu adotei uma conduta um pouco diferente. Então, para extruir esse dente, como eu comentei, é necessário 0,5 mm para liberar esse gatilho. Esse gatilho está na hierarquia P1, então caso um dente precise angular e extruir, somente liberaria o atátima otimizado de extrusão, não liberaria o atátima de controle de raiz. Então é importante que tu peças isso para o teu técnico. Mas nessa situação, eu adotei a conduta que eu adotei no caso anterior. Eu coloco um atátima mais volumoso, como eu comentei aqui na ilustração, biselado na direção do movimento, de 4 mm, convencional, para que esses dois movimentos sejam confeccionados, pelo técnico através do ClinCheck, mas também sejam executados por ti dentro da tua prática clínica de maneira concomitante. Vocês notem que aquele lateral ele precisava girar e extruir. Nessa situação, a gente precisa angular e extruir. Então eu coloco um atátima convencional para suprir a demanda desses dois movimentos. Então aqui, o inicial do caso,
né? Eu coloquei os dois arcos para a gente ver bem as questões de alinhamento e nivelamento, a condição inicial e a condição após o alinhamento e nivelamento. Não houve perda de tracking, eu tinha um attachment convencional nos laterais justamente para ter esse movimento concomitante de extrusão e giroversão. Observem novamente. Então, principalmente o dente 12 e também o dente 22, olha como ele precisava extruir. Então, ele extrui e gira ao mesmo tempo, com aquele attachment volumoso que eu comentei anteriormente. Aqui mais uma ferramenta dentro do Itero, que é a ferramenta de monitoramento do tratamento, o Progress Assessment, diferente do Outcome Simulator, que ele simula o resultado, o antes e depois, como naquele primeiro caso. Esse é o Progress Assessment. O Progress Assessment ele vai evidenciar para ti que tens Itero se o caso está indo como tu planejaste. Então observe que os dentes em verde são aqueles que estavam 100% de acordo com a nossa movimentação. Os dentes em cinza ou em branco, ele teve um movimento muito sutil ou imperceptível pelo técnico e pelo software. Novamente, o antes, essa condição inicial, e o depois, após o alinhamento e nivelamento. Linhas médias coincidentes, eu fiz uma leve sobrecorreção nessa linha média, alinhamento e nivelamento dos arcos, e aqui as fotos intrabucais. A gente tem uma planificação dos dois arcos, correção do alinhamento e nivelamento, ajuste das margens gengivais, deixando um sorriso mais estético para o paciente. Agora ele seria submetido a restaurações delicadas, acréscimos estratégicos nas bordas incisais dos incisivos superiores e inferiores, clareamento e assim contenções Vivera. O terceiro caso clínico que eu trouxe para vocês é um caso comprehensive, um caso um pouco mais complexo de recessão gengival de incisivo inferior, ocasionado por uma contenção dita higiênica ativa. Então observem quantos alinhadores foram utilizados, 35 alinhadores no primeiro set e somente 8 alinhadores adicionais. O primeiro set foi trocado a cada 10 em 10 dias, justamente vocês verão que era para ter uma neoformação gengival e óssea naquela região, e na segunda sequência de 7 em 7 dias. Então observem a condição inicial, uma recessão gengival significativa no incisivo inferior. Esse dente 31 ele apresentava, além da recessão gengival, uma íntima relação com o freio labial, e isso impossibilitava que esse procedimento de ortodontia para torquear essa raiz prelingual fosse executado nesse primeiro momento. Então, conversado com o periodontista, definimos primeiramente a frenectomia, o enxerto gengival livre, para posteriormente o início do tratamento ortodôntico e sim o torque, né, o movimento de inclinação dessa raiz prelingual, colocando essa raiz melhor posicionada dentro da sínfise. Então observe o vídeo da questão labial, gengival, do freio labial em relação a essa íntima relação com o dente 31. Vou mostrar para vocês a tomografia. Então observem essas questões em relação à contenção ativa, dita higiênica no arco inferior, um possível contato prematuro, né, algum tipo de interferência nas guias protrusivas ou então na guia de lateralidade, nas guias de lateralidade ou na guia protrusiva. Aqui a visão mais aproximada dos cortes tomográficos ideais para cada dente. Então, todos os dentes tinham algum tipo de perda óssea na região vestibular, principalmente o dente 31 e o dente 32. Vou deixar um pouquinho para vocês observarem os cortes tomográficos, mas principalmente dos dois, o dente 31, que era o que estava metade fora dessa sínfise mandibular. Aqui o planejamento, attachments convencionais nos laterais, como eu comentei anteriormente. Aqui eu utilizei um pouco mais de attachments otimizados. No arco inferior eu optei em colocar attachments ao invés de power reeds, justamente para ter mais abraçamento do plástico para conseguir colocar essas raízes para dentro do osso alveolar. Bastante PR para liberar espaço para poder contrair esse arco. E PR novamente no arco inferior para poder promover esse alinhamento e essa retração do arco inferior. E aqui a sobrecorreção. Note a quantidade de sobrecorreção realizada no dente 32 e no dente 31, principalmente no dente 31. Em relação aos movimentos, vamos olhar primeiro para a tabela do dente 31. Teve 3,6 mm de intrusão, 6,7 mm de movimento da raiz paralingual e 24,1 graus de inclinação, de torque. Então uma sobrecorreção bem significativa, justamente porque a gente espera que aconteça menos nos alinhadores. Aqui a simulação do caso, então, a vista inicial, dá para evidenciar essa questão das raízes posicionadas para vestibular. Aqui a simulação do tratamento com uma sobrecorreção nessa curva de Spee.
Do mesmo jeito que na ortodontia fixa a gente utiliza um arco de curva reversa, aqui eu fiz um arco de curva reversa com os alinhadores. Note os movimentos líderes, principalmente no dente 31, mas todos os dentes inferiores estavam com bolas azuis e pretas, evidenciando a dificuldade desse movimento. Os atalhos nos incisivos inferiores foram fundamentais para a gente conseguir controlar o torque sem perda de adaptação e sem machucar o paciente em virtude da folga que existe nos alinhadores em relação aos power ridges. Então o paciente realizou a frenectomia e o enxerto gengival livre. Colamos os attachments. Essa foto é de 15 alinhadores após o início do tratamento. Então a gente já tem uma melhor conformação da gengiva, a gente tem uma melhor conformação das incisais, a gente já tem um fenótipo, um periodonto mais saudável para essa movimentação ortodôntica e uma qualidade de vida melhor para o paciente que agora não tem mais sensibilidade e não tem um freio labial que pode estar agudizando e piorando essa recessão gengival. Que é a condição inicial do caso, em oclusão em somente o arco inferior, e após o primeiro set de alinhadores. Então aqui o paciente já havia tido um primeiro set de alinhadores com 38 alinhadores nessa primeira sequência, e agora ele se submeteria a mais alinhadores adicionais para terminar de planificar esse arco inferior e uma leve sobrecorreção desses torques dos incisivos inferiores. Mas notas que já tem um periodonto bem saudável naquela região, um fenótipo adequado, e se for necessário agora o periodontista pode deslocar esse enxerto e colocar esse retalho mais incisal, mais coronal, justamente para ter uma melhor conformação desse tecido e uma melhor qualidade no longo prazo. Aqui, a tomografia para evidenciar a movimentação inicial, né? Então, condição inicial e a movimentação realizada com os alinhadores. Então, note o dente 31 e 32, o grau de comprometimento periodontal, tanto ósseo quanto gengival. Aqui é a condição do dente 31, como foi melhorado. Então, a gente tem uma condição inicial onde o ápice estava lá voltado para a cortical mandibular e agora o dente ficou muito mais bem posicionado em relação à sínfise. Sabemos que existe uma perda, um grau de reabsorção apical, de perda óssea, mas perante a condição inicial, essa é uma situação muito favorável no longo prazo para o paciente. Tanto no dente 31 quanto no dente 32. Observe a qualidade desse osso alveolar ao redor do dente 32 e o melhor posicionamento dele dentro da síntese mandibular. Então observe a condição, novamente, a condição inicial do dente 31 e pós-tratamento, e a condição inicial do dente 32 e o pós-tratamento. Aqui evidenciando a quantidade de movimentação que foi obtida, né? Então 6,7 milímetros para lingual do 31, 4 milímetros para lingual do 32, 24 graus de inclinação, de controle de torque dessa raiz para lingual do 31 e 12 graus do 32. Aqui todos os cortes tomográficos de toda essa região, então se quiseres pausar para avaliar melhor a qualidade do tecido ósseo, tecido periodontal neoformado nessa região, e principalmente essa visão, onde a condição inicial do dente 31 estava bem vestibularizado e na condição atual existe já uma melhor conformação dessas raízes dentro da sínfise mandibular. Agora um caso que envolve reabilitação, é um caso tratado com alinhadores, ele está agora no período de reabilitação e depois ele fará a finalização do tratamento com alinhadores Invisalign. Então foram 38 alinhadores nessa primeira sequência, o caso anterior foram 35 mais 8, esses foram 38 alinhadores, e acredito que menos de 10 alinhadores nos alinhadores adicionais pós-reabilitação. Então a gente tem uma etapa prévia, depois uma etapa de ajustes estéticos, para posteriormente essa etapa de alinhadores adicionais de refinamento oclusal. Então aqui é a condição inicial, o paciente tinha interesse em fazer lentes nos incisivos superiores, mas em virtude dessa oclusão em topo, fica impossibilitada essa relação dessa reabilitação justamente por esse contato pesado na região anterior. Ele tinha um sutil desvio nas linhas médias, contração dos arcos e vou mostrar mais fotos para vocês. Então note a relação anteroposterior que ele possuía. Ele é um paciente que tinha uma tendência à classe 3, mas os caninos estavam numa sutil classe 2, justamente pela discrepância de Bolton por laterais pequenos que ele possuía. Ele tinha uma mordida em topo na região anterior, um sutil desvio na linha média, então o objetivo era expandir esses arcos, fechar os espaços residuais e abrir espaços na mesiais e nas distais dos incisivos laterais, justamente para reabilitar ele com lentes, devolvendo um overjet e um overbite adequados. Então note também o dente 26 cruzado, o dente 15 cruzado e essa mordida em topo na região anterior. Também foi planejado durante o tratamento uma leve extrusão do dente 21 para que depois seja realizado um ajuste estético na incisal para não precisar reabilitar esse desgaste que ele tinha ali perto daquele ângulo mésio-incisal do dente 21. Então a radiografia.
Note a tendência classe 3, o paciente tinha um contato pesado na região anterior, ele podia estar fraturando esses dentes no longo prazo, até que ele tinha uma condição dentária que não era compatível com uma fratura, com desgastes significativos. Então, esse tratamento teria também um objetivo preventivo no longo prazo. Aqui o ClinCheck, onde foi optado em colocar botões na palatina para ajudar essa expansão, com um elástico de classe 3 para corrigir as linhas médias e devolver o overbite e o overjet para ele. Nesse caso, utilizei attachments convencionais somente nos dentes onde estava a presença, né, de recortes para uso de elásticos e basicamente todos os outros dentes foram utilizados attachments otimizados. Vou colocar de novo para vocês o planejamento. Então note a expansão do arco, utilizando esse elástico de classe 3 para tanto ajudar na expansão quanto para ajudar nessa correção sagital. Então o elástico ele vai da vestibular dos caninos à palatina dos molares. Foram abertos espaços na mesial e na distal dos laterais e corrigidas as linhas médias. Então aqui é a condição inicial do paciente e a condição atual. Condição inicial, olha de linha média, o contato pesado na região anterior, o dente 26 estava cruzado, o dente 15 também. E note a condição atual. Linhas médias coincidentes, espaços distribuídos, controle das formas dos arcos, descruzamento da mordida. E aqui as fotos do paciente. Então, nas vistas superiores as fotos iniciais e as inferiores as fotos atuais, onde a gente teve a coincidência das linhas médias. Note aquela sobrecorreção sutil do dente 21, para que depois seja realizado esse ajuste estético na incisal. E os espaços abertos na mesial e na distal dos laterais, igualando as margens gingivais para reabilitação estética. Ele faria 2 lentes nos laterais. Então ele chega, um paciente que talvez faria 4 ou até 6 lentes de contato, ele faz uma ortodontia prévia, um clareamento, e a gente propicia para ele saúde, longevidade e um procedimento menos invasivo. Então aqui a condição sagital, eu sei que ainda é necessário uma leve intercuspidação, principalmente do dente 14, mas claro, a gente tem alinhadores adicionais ainda, ele tem essa queixa estética, é chamativo no sorriso esses laterais pequenos, então ele fará a reabilitação e se for necessário, caso não exista um assentamento natural da oclusão, faremos alinhadores adicionais. Então note a situação superior, onde ele tinha um contato pesado na região anterior, tinha uma falta de coordenação dos arcos, nas fotos inferiores um ajuste da mordida, fechamento de espaços posteriores, ajuste das linhas médias, então é um caso super bem conduzido, em muito menos de 1 ano de tratamento, foram 38 alinhadores trocados a cada 10 dias, então aí basicamente 1 ano de tratamento, né, dessa primeira sequência. Agora ele fará as lentes e depois os alinhadores adicionais se for necessário. Então note a foto no sorriso, como melhorou esteticamente a percepção dele, então linhas médias coincidentes, agora o paciente fará um clareamento, ele tem várias condições agora suscetíveis e plausíveis para ser feita uma reabilitação minimamente invasiva. E o molar descruzado. Acredito que não tenha gerado mordida aberta, porque a gente sobrecorrigiu bastante o torque, e essa leve e sutil falta de engranamento do molar, eu advenho dessa cúspide um pouco mais saliente. Então, provavelmente nos adicionais eu vou fazer esse ajuste da cúspide e vou pedir para instruir um pouco mais esse molar e fazer o ajuste lá do dente 14 também, que faltava um pouco de engrenamento. Então, o paciente agora ele é submetido a um escaneamento para a parte reabilitadora, fora feito contenções transitórias, genéricas, antes das contenções finais em Invisalign, então contenções de acetato de 1 mm, para que ele consiga manter os dentes na posição obtida. Ele fez também clareamento. A partir disso, conseguimos planejar dentro do Exocad e mostrar para o paciente, através do Exocad Viewer, as possibilidades em relação ao tratamento. Então aqui é a condição inicial do caso, o planejamento das lentes nos laterais e o tratamento realizado digitalmente. Agora, esse caso, o paciente vai ser submetido a um mock-up diagnóstico para cimentação e planejamento em relação às lentes, para posteriormente fazer os alinhadores adicionais, o refino desse tratamento ortodôntico. Nesse escaneamento eu observei que existia um pouquinho de excesso de attachment nos dentes 33 e no dente 15, então na consulta mesmo, depois dessa simulação, eu já fiz esses ajustes. Então a importância da odontologia digital para facilitar a comunicação. A odontologia digital, e especificamente a ortodontia digital, ela veio para facilitar a comunicação conosco no pós-consulta, que é esse caso, com o teu laboratório, com o teu paciente, no longo prazo, com os outros dentistas da tua clínica. Então é importante que a gente utilize a odontologia digital para facilitar a comunicação com o nosso paciente. E aqui o planejamento dentro do Exocad Viewer, onde a gente consegue ver todas as simulações de várias vistas diferentes e mostrar isso para o paciente como vai ficar essa reabilitação, tanto no sorriso quanto no rosto dele.
Então note a presença das lentes, talvez até no dente 12 fora necessário uma coroa cerâmica, porque ele tinha uma discrepância tanto médio-distal, cérvico-incisal e vestíbulo lingual. Então nessa situação, como no dente muito pequeno, talvez seja necessário a confecção de uma coroa cerâmica. Mas no dente 22, provavelmente uma lente de contato. Então note o tamanho desse dente 12 nos 3 planos do espaço. A partir dessa simulação a gente faz então a impressão dos modelos, uma guia de mockup. A partir dessa guia a gente usa uma resina bisacrílica, nesse caso foi usado a resina 1. O paciente prova, faz uma prova estética do caso. A partir da aprovação, se for necessário algum ajuste, a gente já faz na consulta e escaneia o paciente. Ou então a gente já pede para o laboratório começar o planejamento. Aí, claro que é necessário um escaneamento mais detalhado pelo fluxo restaurativo do itério, copiando com mais qualidade a mesial e distal desses espaços. Talvez uma leve asperização desse esmalte para remover os contornos, para ser um preparo suscetível a um tratamento reabilitador estético dentro do fluxo digital. Então aqui as condições, né, o escaneamento, agora esse modelo foi impresso, foi realizado as guias, então a guia de mockup somente de pré a pré. Aqui a guia confeccionada e aqui um mockup estético. Então aqui o paciente já tem a percepção de como ficará o sorriso dele sem mesmo começar o tratamento. Então aqui é só um test drive do sorriso. O paciente prova, aprovando a gente remove esse planejamento, o paciente volta no outro dia para seleção de cor, para escaneamento do preparo ou então escaneamento desses dentes se não forem preparados e aí sim a consulta de cimentação. Que isso tudo pode ser feito no mesmo dia, claro, se tu tiveres um fluxo digital como é o da nossa clínica, a gente consegue fazer todo esse processo dentro do mesmo dia, dentro da mesma consulta muitas vezes. Então aqui é a condição inicial, nessa parte superior do lado direito da tela. No lado esquerdo, a condição pós-ortodontia. Na região inferior do mockup. E vou ficar devendo para vocês a foto final do caso, mas prometo que em um outro momento eu trago o caso finalizado. Aqui o caso clínico 5, mais 2 casos para a gente finalizar a nossa aula. Então o caso clínico 5 é um caso sagital, foram 39 alinhadores no arco superior e 39 alinhadores no arco inferior, e mais 16 alinhadores adicionais. O paciente trocou os alinhadores a cada 10 dias na primeira sequência e 7 dias na segunda sequência. Então, note a classe 2 dela, tinha uma classe 2 mais significativa do lado esquerdo. Então, aqui as imagens, né, obtidas através do itério. O paciente tinha uma dificuldade para afastar os lábios, então eu acabei não tirando fotos intrabucais da paciente, somente o escaneamento, que já é uma excelente foto intrabucal. Então, note a relação sagital que a paciente tinha, e ela relatava que ela tinha pouca entrada de luz no seu sorriso, justamente pela essa inclinação acentuada do incisivo central, dos incisivos centrais. Então note o planejamento nessa vista anterior, onde o reflexo de luz é bem no terço cervical. E conforme o tratamento foi realizado, com uma leve distalização e rotação dos posteriores, esse incisivo foi controlando o torque, melhorando a incidência de luz. Então observe que no início desse planejamento a luz incidia bem no terço cervical, e ao final com a sobrecorreção no terço incisal. Nessas vistas laterais, a gente consegue evidenciar, então, o grau de retroinclinação dos incisivos. Então, atáchimas otimizados para poder expandir e distalizar esses dentes posteriores, atáchimas convencionais em dentes com recortes, atáchimas convencionais nos laterais e power ridge nos centrais para promover esse torque. Então, note a quantidade de sobrecorreção, tanto nessa vista anterior quanto na vista lateral. Então, os incisivos estavam muito retroinclinados. Eu sobrecorrigi bastante já esperando que não acontecesse tudo isso. E na vista anterior, a questão da exposição da luz, da reflexão da luz, onde na foto inicial, superior direita da tela, a gente tem uma condição onde a luz incide mais lá no terço cervical, como eu comentei anteriormente, e no planejamento mais no terço incisal. Observe no painel de estágios a quantidade de sobrecorreção que eu utilizei nesse torque dos incisivos superiores. Então, no arco inferior foram em torno de 23 alinhadores ativos. No arco superior, até o 20, a gente tinha um movimento de quase todos os dentes. Do 20 em diante, foram só alinhadores de sobrecorreção para esse torque anterior. Então, esse caso, ele poderia ter se enquadrado na modalidade de Modric, mas como precisava de sobrecorreção desse torque dos incisivos superiores, ele se enquadrou numa modalidade Comprehensive, porque eu precisava de mais alinhadores para poder promover esse torque. Note também a quantidade de movimentação de 6,9 milímetros para a lingual da raiz do 11, 6,3 milímetros para a lingual da raiz do 21 e a quantidade de inclinação dessas raízes dos dentes anterior-superiores. Então, 16,6 graus para a lingual da raiz do 12, 19,3 do 11, 17,2 do 2,1 e 14,4 graus do dente 2,2.
Aqui é a condição inicial do caso, então a gente tem uma condição de uma classe 2 sutil, mais significativa principalmente do lado esquerdo, onde não permitia um assentamento da oclusão. E aqui é a condição final. Então, um caso super bem conduzido. A paciente tinha uma sutil discrepância de Bolton posterior e eu não queria fazer muitos IPRs nos dentes posteriores e superiores. Então, a gente aceitou que ela não ficasse uma classe 1 perfeita, mas eu acho que o caso já foi super bem conduzido, onde a gente tem uma condição inicial de uma falta de engrenamento, principalmente do lado esquerdo, e de um torque, né, uma retroinclinação significativa dos incisivos superiores. Então, a paciente ela foi a paciente foi submetida ao tratamento ortodôntico para melhorar o sagital, depois a paciente faria clareamento e restaurações estéticas para compensar as diferenças de tamanho dentários anterior-superiores. Mas o principal objetivo, o primeiro objetivo do tratamento foi a correção sagital e a melhora do engrenamento. Então a condição inicial, condição final. Caso super bem conduzido, bem engrenado posterior, finalização excelente. Aqui as vistas oclusais, note a expansão dos arcos, principalmente do lado direito, onde teve uma rotação com expansão do dente 16 e também uma rotação com expansão do dente 46 e a melhora significativa do torque dos incisivos. Então, observe o antes e o depois. O antes e o depois. Como eu comentei anteriormente, essa aula é on demand, é uma aula gravada, é uma aula clínica. Se tu quiseres parar essa aula para acompanhar os casos, ou então ir anotando as suas dúvidas e mandar no direct do meu Instagram, ou perguntar direto nos seus grupos, eu fico super à vontade para esclarecer qualquer tipo de questionamento, tá bem? Então aqui novamente a condição inicial e a condição após a expansão. E olha o controle de torque, a gente consegue quase ver a vestibular do incisivo central naquela primeira imagem, e agora a gente tem uma melhor conformação dos incisivos. E mostrando para vocês a quantidade de sobrecorreção em relação ao inicial, o planejado e o obtido. Então, inicial nessas fotos do lado esquerdo da tela, onde a gente tem a condição inicial do lado esquerdo da paciente, o que foi planejado naquela região superior. Então, teve bastante sobrecorreção do torque dos incisivos superiores. Note a retroinclinação inicial e o torque final. Existe uma melhora significativa da inclinação do incisivo. A gente fez essa distalização sequenciada. Eu também sobrecorrigi bastante a intrusão do molar inferior, do dente 37, e observa que não ficou com uma mordida aberta lá no dente 37, que ela ficou com uma boa relação anteroposterior e o torque do incisivo melhorou significativamente. E aqui as fotos finais da paciente. Então, engrenamento super adequado no setor posterior, não ficou 100% uma classe 1, porque ela tinha um pouco de discrepância de Bolton e eu não queria desgastar os posteriores, mas ela ficou com um engrenamento muito adequado e agora ela se submeteria a um procedimento estético, mesmo tendo dentes super bonitos, porque ela tinha uma discrepância de tamanho dentário entre o 11 e 21 e ela já tinha uma restauração naqueles incisivos, nos ângulos. Então ela faria retoques estéticos para compensar essa discrepância de Bolton, essa discrepância de tamanho dentário e corrigir melhor essas incisais dos incisivos superiores, paciente com uma queixa estética muito grande. E para finalizar, um último caso de um paciente mais jovem, ele tinha 12 anos, um caso de expansão bem significativa e correção da mordida profunda. Foram 48 alinhadores no primeiro set, trocados a cada 7 dias, e 16 alinhadores no segundo set, trocados a cada 5 dias. Eu vi o paciente ontem mesmo, e é um caso que está indo super bem, eu queria compartilhar com vocês hoje. Então observe a condição inicial do caso, um paciente com mapeamento significativo, um sorriso jovem, falta de espaço muito importante, principalmente nas vistas intrabucais. Então note o grau de apinhamento, o grau de sobremordida, a necessidade de uma correção sagital e uma correção vertical. Além disso, uma correção transversal para conseguir espaço nesse arco. Então o lado direito é um lado que tinha mais falta de espaço, mas na região anterior ele precisava planificar essa curva de SPEI com projeção. Então ele tinha uma relação de classe 2 com sobremordida, a gente precisava intruir com projeção, uma intrusão relativa, para conseguir corrigir esse apinhamento e essa mordida profunda. Então note o colabamento dos arcos, esse paciente já havia sido submetido a uma expansão rápida do maxila quando menor, ele não tinha interesse, a família não tinha interesse em uma nova expansão rápida. Eu entendi que ele não tinha uma questão funcional importante, então a gente teve um ganho transversal dento-alveolar, com uma expansão significativa desse arco, tanto no arco inferior quanto no arco superior, para obter espaço para esse alinhamento e nivelamento. Então note a vista, né, do ClinCheck oclusal. Eu primeiro fiz uma expansão posterior com a Attachment G8, depois dessa expansão no arco inferior, também fora utilizada a Attachment G8, mas após a expansão, eu troquei as Attachment G8 por attachments convencionais, mais volumosos, para prender bem o plástico no setor posterior e propiciar a planificação do arco inferior. Então voltando para a simulação, na primeira, até o alinhador número 15, foi feito somente a expansão posterior e um distal out dos centrais, aquilo que eu comentei com vocês lá no início da aula, então a importância
de verificar o sequenciamento e o estagiamento. Então, primeiro eu expandi, porque quando a gente expande, a tendência é que os dentes anteriores retroinclinem. Então, primeiro eu expandi o posterior e promovi uma distal alt, um movimento de dobradiça, né, da mesial, é o eixo de rotação, então só a distal foi para vestibular. Depois disso, eu obtive espaço para aí sim alinhar os laterais e os caninos superiores e promover esse alinhamento do arco inferior. Então, note na vista oclusal, primeiro a expansão e o distal alt dos centrais, com a Tatma G8 tanto no arco superior quanto no arco inferior. E a partir do alinhador 15, eu optei na troca desses atatmas otimizados nos dentes posteriores inferiores, nos premolares especificamente, para atatmas convencionais para ter mais abraçamento e poder promover essa vestibularização com intrusão, essa intrusão relativa. Aqui na vista anterior, então, os dentes expandindo, eu usei elástico de classe 2 também, botões estéticos. E agora, esses dentes projetando com atatmas convencionais, né, para retenção dos dentes posteriores, para ter mais abraçamento do plástico, para poder promover essa intrusão com projeção, essa intrusão correlativa. Quando a gente retrai, a gente extrui. Quando a gente projeta, a gente vestibulariza, a gente intrui. Então, o objetivo era exatamente esse, corrigir a mordida profunda, intruindo com vestibularização, uma intrusão relativa. Que às vezes as laterais, observem que até o alinhador 15 parece não ter movimento, mas na verdade o arco está expandindo. E depois existe a troca dos atatmas para terminar de planificar o arco inferior e corrigir o sagital. O paciente já tinha algumas trocas dentárias, ele tinha o dente 15 ainda erupcionando, né, para erupcionar. Eu pedi uma guia de erupção nessa região. Então note ali as diferenças de atatmans. Então atatma G8 até o estágio 15 e do 15 em diante a troca de atatmans. Isso aparece dessa forma no painel de estágios, então note que no arco superior a gente fez uma expansão e um movimento nos centrais ali de distal alt, a partir do alinhador 15, que começou a movimentar os laterais quando tinha a remoção de colisões para a gente poder vestibularizar os dentes 12 e 22. E no arco inferior somente uma expansão posterior, para posteriormente aqueles raios ali dentro do painel de estágios, o raio em vermelho, significa a troca de um atatma. Então, nos premolares inferiores existiu a troca do atatma, de um atatma convencional, um atatma otimizado, na verdade, né, nesse primeiro momento, para um atatma convencional a partir do alinhador número 15. Aqui o paciente com a presença dos alinhadores, então, primeira consulta, né, o paciente já tinha os atatmas G8 no arco inferior e vocês notarão que no decorrer do tratamento terá os atatmas convencionais nos premolares inferiores. Então, os botões metálicos colados nos molares inferiores e na consulta posterior eu colaria os botões estéticos nos caninos superiores. Porque primeiro ele faria essa expansão, então não tinha necessidade de eu começar com o elástico nesse momento, mas depois quando começasse a corrigir o sagital eu colei os botões nos caninos. Eu poderia ter pedido para o plástico abraçar até a cervical e vir os botões no estágio posterior, mas eu preferi já ter esses botões disponíveis para poder promover o uso de elástico de classe 2 desde o primeiro momento. Mas eu deixei para a segunda consulta instruir em relação aos dos elásticos e já coloquei os botões metálicos no arco inferior. Então aqui é a condição inicial do caso, a gente tem um arco bem colabado, a condição após a expansão e antes daquela vestibularização total dos laterais. Então note a expansão significativa que foi obtida no arco inferior e após a expansão dos arcos. Então observe a quantidade de ganho que a gente teve transversal, tanto no arco superior quanto no arco inferior. No arco inferior ele já tinha a presença dos atatmas convencionais na terceira foto e na foto intermediária ele tinha a presença dos atatmas G8. Ele estava ainda erupcionando os segundos molares, então ele ainda tinha um período de espera para terminar o tratamento ortodôntico. Então agora provavelmente faremos umas contenções para ele até que ele consiga trocar esses, trocar não, né? Erupcionar esses molares inferiores e superiores, os segundos molares permanentes, para a gente finalizar o caso. Ele entrou nos alinhadores adicionais para melhorar um pouco o alinhamento e nivelamento, mas provavelmente eu teria que aguardar a erupção dos segundos molares, principalmente os superiores, para terminar o caso. Aqui o que a gente tem de planejamento em relação à expansão. Então note a quantidade de expansão entre os dentes 43 e 33, por exemplo, de 6 milímetros. Entre o dente 13 e 23 não teve muito, porque aquele dente 13 já estava extremamente vestibularizado. Nos premolares superiores, 5 milímetros de expansão nos primeiros premolares e 4 nos segundos premolares. Os primeiros molares permanentes não expandiram tanto, foi mais uma rotação com uma sutil expansão. O estufamento do arco foi mesmo na região intermediária, na região dos premolares. Condição inicial. Condição pós a expansão e um leve alinhamento. Aqui o paciente já começou a alinhar os incisivos laterais superiores. E aqui após o alinhamento total do arco superior. Claro que ele precisaria dos alinhadores adicionais a aguardar os segundos molares superiores, mas já tinha aqui um resultado significativo. Aqui o arco inferior, então a necessidade da expansão, como eu comentei anteriormente. Então inicialmente,
Na metade do tratamento, onde a gente trocou os attachments otimizados de 8 para attachments convencionais de 4 mm nos premolares biselado para cervical. E após o alinhamento do arco inferior. Claro que ele ainda precisava girar levemente o canino inferior, melhorar o torque dos incisivos inferiores, e isso será feito, está sendo feito agora nos alinhadores adicionais. Então note as fotos oclusais agora. Então a condição inicial, um arco bem colabado, primeiro depois da expansão nessa foto intermediária, e após a expansão total do alinhamento e nivelamento. Note a erupção dos segundos molares inferiores acontecendo, e os segundos molares superiores a gente pediu panorâmica, os dentes ainda estão vindo. Agora na consulta de ontem eu vi que a ponta da cúspide do dente 17 começou a aparecer, então agora a gente vai aguardar para acompanhar esse paciente para terminar o caso com excelência. Note também a diferença no sorriso do paciente, então a condição inicial com um sorriso jovem, um sorriso de criança, com um apinhamento significativo, uma contração da arcada, um sorriso estreito. Olha a quantidade de expansão que a gente obteve nesse planejamento, paciente com um sorriso bonito, expandindo, um sorriso jovem, um sorriso de um menino agora, não mais de uma criança. Então, existe uma leve discrepância das linhas médias, que a gente vai trabalhar agora com elásticos assimétricos para corrigir essa leve discrepância, mas o caso agora está muito melhor conduzido, né? E agora ele está numa etapa de finalização, que são pequenos ajustes que são sutis, mas que são fundamentais para uma boa finalização e um bom resultado, um resultado de excelência que o paciente busca. Porque a gente sabe que a gente tem que partir do princípio que o ponto de partida é a excelência, é o resultado. E aí tudo que envolve isso no atendimento ao paciente em relação ao atendimento ao cliente, a propiciar uma boa experiência, até uma tecnologia associada, isso tudo é importante, mas a gente tem que partir do pressuposto que a excelência é o ponto de partida. Então aqui as fotos intrabucais, da condição inicial daquele paciente, daquele desnivelamento significativo. Nas fotos superiores ele já havia trocado os attachments, então já havia realizado a expansão posterior. E na foto inferior, então, já com os dentes nivelados, existe uma necessidade de controle de torque dos incisivos inferiores, e agora nos adicionais a gente corrige esses pontos. Aqui o paciente em oclusão, então a relação antero-posterior, claro que ele não tem um engranamento oclusal, uma finalização adequada, porque o dente 15 ainda nem estava em boca, então agora eu colei uma taxa para terminar de destruir esse dente, e o dente 35, ele não havia tido toda a sua erupção, então a gente colou um attachment também no dente 35 para propiciar esse engrenamento oclusal. Mas agora o caso está muito mais bem conduzido, né? A gente tem uma situação muito mais propícia para uma finalização. Note-se também a raiz ali dos incisivos inferiores, então agora vamos torquear essas raízes pré-lingual, melhorar o engrenamento e finalizar o caso com tudo que o paciente veio buscar, um sorriso bonito. E uma mensagem para levar para casa, agora terminando a nossa aula, é essa. Essa mensagem eu sempre troco nas minhas aulas, mas hoje eu escolhi essa mensagem para vocês, porque eu estava falando sobre excelência, né? Sobre o ponto de partida para a gente alcançar o tratamento que o paciente objetiva é a excelência. O ponto de partida é a excelência. A gente tem que partir desse pressuposto. Então a mensagem para vocês levarem para casa, take home message, é essa. O maior veneno para o sucesso é o sentimento de realização. É a gente achar que já chegou lá, que a gente já alcançou nossas metas, que a gente está realizado. Mas o antídoto para isso é todas as noites pensar no que pode ser feito de melhor amanhã. Então, o objetivo dessa aula é aumentar o leque de possibilidades para vocês, para que vocês pensem hoje à noite, quando entrarem no travesseiro, o que vocês podem fazer melhor na prática clínica de vocês, seja no tratamento com os seus pacientes, no atendimento do cliente, como precificar e vender melhor o seu tratamento. E existem várias aulas aqui na imersão para englobar um pouco disso tudo que a gente comentou agora, né? Então, novamente, o maior veneno para o sucesso é o sentimento de realização. E o antídoto, todas as noites pensar no que pode ser feito melhor amanhã. Então pense no que pode ser feito melhor amanhã. Sempre busque chegar em algum lugar. Meu nome é Gabriel, como eu comentei com vocês, eu tenho 27 anos. Eu ia falar 26, mas eu fiz agora em janeiro 27. E eu sempre penso, aonde eu quero chegar? E eu não quero chegar. Eu gosto da jornada, eu gosto do processo. Então eu sempre penso como eu posso ser melhor amanhã. A gente não tem um ponto de chegada, a gente tem sempre mudanças e novos objetivos. Então pense como você pode ser melhor amanhã. Para terminar minhas aulas, eu gosto de terminar com essa imagem, que é uma imagem de um paraquedista pulando aqui de paraquedas. E, enfim, essa imagem representa muito a odontologia digital e a ortodontia digital. Porque para pular de paraquedas, a gente precisa confiar no piloto, no paraquedas, na pessoa que pulou contigo, na gasolina, enfim, em várias coisas. Mas principalmente, a gente precisa confiar na gente, que a gente consegue chegar lá e entregar resultado para o nosso paciente. Claro que estudando, se aprimorando, mas a gente precisa confiar em pessoas que já pularam de paraquedas, que já falaram que a experiência é fantástica e que estão aqui para compartilhar conteúdo com vocês, que são todos os palestrantes da Imersão Business. Então, acredite na gente que a gente consegue entregar excelência com o tratamento com os alinhadores, com uma boa experiência e aproveite essa jornada
rodeado de pessoas que estão dispostas a te levar para um próximo nível. Coloquei minhas redes sociais. Se tiverem interesse em me acompanhar, pode escanear o QR Code e vai cair direto no meu Instagram. Eu fico super à disposição. Muito obrigado!